A fidelidade ao Senhor é algo indispensável. E essa é uma lição que o povo de Judá aprendeu a duras penas. Só depois de perder a liberdade, a terra, as casas, perder tudo o que tinham recebido do Senhor, é que eles finalmente entenderam como a fidelidade ao Senhor estava na raiz de toda a prosperidade, de toda a alegria que eles experimentaram e como foi a infidelidade ao Senhor que os levou a esse quadro. E é por isso que ele faz questão, esse povo de Judá, ao retornar para Jerusalém, ao retornar para casa e para a oportunidade de reconstruir a sua história, faz questão de registrar suas memórias e garantir que jamais se esquecerão novamente dessa lição. É por isso que nós vamos acompanhar, por exemplo, hoje na nossa leitura, nós lemos o primeiro livro das Crônicas, capítulo 9, 10 e 11. E o capítulo 9 começa com essa afirmação. O povo de Judá foi exilado na Babilônia por causa da sua infidelidade. Todo o mal que nos sucedeu, a perda das terras, das casas, sermos levados para o exílio, tudo isso foi consequência do nosso pecado. Foi porque fomos infiéis ao Senhor, porque o povo de Judá foi infiel ao Senhor, que foi levado para a Babilônia. E agora, quando eles registram esses retornos, né? E o capítulo 9 vai nos trazer uma lista desses que retornaram, vai dizer, por exemplo, que os primeiros exilados a regressar às suas propriedades, em suas respectivas cidades, foram os sacerdotes, os levitas, servidores do templo, além de outros israelitas. Voltaram 690 famílias da tribo de Judá, voltaram 956 da tribo de Benjamim, voltaram também 1.760 sacerdotes, voltaram tantos outros levitas. Nós percebemos que, de fato, esse retorno é das tribos ali do sul, desse reino do sul, das tribos de Judá e de Benjamim. Por isso, então, inclusive essa mudança de nomenclatura, nós vamos ver a partir de agora, que se refere ao povo de Judá, não ao povo de Israel, porque Israel ficou sendo ali o reino do norte, as tribos que foram levadas no exílio anterior, no exílio para a Síria. Nós temos então esse retorno. Existem sim algumas famílias de outras tribos que retornaram, e nós vamos ter esse relato aqui no livro das Crônicas, mas a grande maioria, a predominância é de famílias que eram da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. E essas famílias retornam, e ao retornar, trazem consigo essa lição que foi aprendida. Fomos levados para o exílio por causa da infidelidade. Por isso, sejamos fiéis. Não à toa, o capítulo 10 começa lembrando no momento talvez onde tudo isso tenha começado e numa primeira demonstração da importância da fidelidade ao Senhor. Eles se lembram de Saul, inclusive porque Saul foi o primeiro rei, o primeiro dessa série de reis, dessa monarquia teocrática que se estabeleceu em Israel, e aqui o livro das Crônicas está focado nesse período dessa monarquia teocrática. Por isso começa em Saul. Mas começa em Saul também porque Saul era da tribo de Benjamim. Então também fazia parte desse povo que retorna, mas especialmente porque Saul foi o primeiro a sofrer as consequências da sua infidelidade ao Senhor. O texto vai nos lembrar que capítulo 10, versículo 13, Saul morreu porque foi infiel ao Senhor. Não obedeceu ao mandamento do Senhor e chegou a consultar uma médium em vez de pedir orientação ao Senhor. Por isso o Senhor o matou e entregou o reino a Davi, o filho de Jessé. Saul, o primeiro rei de Israel, foi deposto, foi morto, foi abandonado pelo Senhor, porque ele foi infiel. Foi a infidelidade de Saul que o levou à destruição, a sua e da sua casa, da sua família. Desde o início, o Senhor já havia alertado e vinha demonstrando claramente que esse povo precisava ser fiel. E é por isso, por causa dessa infidelidade de Saul, que o reino então é colocado sob os cuidados de Davi, aquele que se tornou o paradigma de fidelidade ao Senhor. O rei segundo o coração de Deus, o rei que foi fiel ao Senhor e que, ao construir toda essa grandiosidade do reino de Israel, só o fez porque a mão do Senhor estava com ele, porque a bondade do Senhor se manifestou como resultado e como resposta à sua fidelidade a Deus. Davi, então, o capítulo 11 vai nos falar sobre esse início do reinado de Davi e como Davi se torna rei sobre todo o Israel, não apenas sobre Judá. Ele já vinha reinando há 7 anos em Judá e agora, por causa da infidelidade de Saul, Davi se torna rei sobre todo Judá. Então todo o povo de Israel
sobre todo Israel, perdão. Todo esse povo de Israel se reuniu diante de Davi em Hebrom. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era rei, era você que liderava o exército de Israel, e o Senhor, seu Deus, lhe disse: você será pastor do meu povo Israel, será o líder do meu povo Israel. Então, ali em Hebrom, Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas ungiram o rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Foi com uma aliança com o povo, mas principalmente uma aliança diante do Senhor, que Davi deu início a esse reinado sobre a nação de Israel. E Davi foi se tornando, no versículo 9, Davi foi se tornando cada vez mais poderoso. Não porque ele era um grande guerreiro, não porque ele era um grande articulador, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. O sucesso de Davi, e quando eles olham para trás e relembram os dias de glória do reinado de Davi, só aconteceu porque Davi foi fiel ao Senhor, porque o Senhor estava com ele. O texto vai lembrar, por exemplo, esse povo que retorna, de que foi Davi quem conquistou a cidade, que agora para eles eram a referência desse povo. Antes, a cidade de Jerusalém era a cidade de Jebus, estava sob o comando ainda dos jebuseus, um dos povos cananeus que o povo de Israel, inclusive, não tinha sido capaz de tirá-los dali. Quando Davi assume o reinado, ele entende em toda essa gestão política das tribos de Israel, ele entende que precisava de um território neutro, ele não conseguiria reinar sobre todo Israel se permanecesse talvez ali numa cidade de Judá. Ele precisava de um lugar novo, de um território neutro, onde ele construísse essa identidade nacional de Israel. E é o que ele faz ao conquistar a cidade, até então, a cidade de Jebus, a cidade que estava ao comando sobre os jebuseus, e a cidade de Jebus passa a ser Jerusalém, a cidade conquistada por Davi, entregue pelo Senhor nas mãos de Davi. Então, quando você vai encontrar no seu texto bíblico as referências de Jerusalém, Fortaleza de Sião, a cidade de Davi, estamos falando dessa mesma cidade, que foi entregue pelo Senhor e se torna o símbolo dessa nova nação. Mas tudo isso aconteceu por fidelidade ao Senhor. A fidelidade ao Senhor é um ingrediente fundamental na vida. Israel, o povo de Judá, aprenderam essa lição. Demoraram a aprender, depois de muito sofrimento. A minha oração é que você aprenda isso, sem ter que passar por tantas lutas na sua vida. Certamente, o segredo de uma vida próspera, de uma vida feliz, de uma vida de realizações, que vai muito além das conquistas materiais, mas principalmente daquilo que é conquistado no coração, na alma, diante do Senhor, parte e é indispensável parte dessa fidelidade, e é indispensável que essa fidelidade seja mantida ao longo das nossas vidas. Seja fiel ao Senhor, não se esqueça dele, não abandone o Senhor, não busque em outros deuses, coisas ou pessoas aquilo que só do Senhor devemos aguardar e buscar. Siga lendo a sua palavra, aprendendo com ela cada dia. Sejamos fiéis ao Senhor em todo o tempo. Vamos juntos, aprendendo cada dia, a cada dia mais. Amanhã a gente se encontra aqui para mais um momento de reflexão.